Olá, amigo enxadrista, amiga enxadrista. Herzog aqui com você no canal As Soluções Criativas, para falarmos sobre a percepção enxadrística, aquela nossa percepção que desenvolvemos quando aprendemos a jogar xadrez. E no vídeo de hoje, dando sequência àquela ideia de um momento crítico, vamos pensar aqui que critérios podemos usar para tomar essas decisões, certo? Então, vou jogar novamente uma partida de 10 minutos e vou estar conversando sobre esses detalhes. Se lhe interessa, já fica o convite, me acompanhe até o final desse vídeo e me encontre após a vinheta. Muito bem, então, partida de 10 minutos, vamos tentar jogar aqui, né, um xadrez excelente. Será que sai? Temos uma defesa Pirc, a princípio variante clássica, né? Com esse plano aqui, né? Completei meu roque. Eu vou fazer meu adversário, né? Tomar algum tipo de decisão envolvendo esse bispo. Aqui o oponente já cometeu um erro a princípio, ó. Já deixou esse peãozinho para mim, de modo que eu talvez vá capturar este cavalo também. Isso aqui também não foi necessariamente melhor, né? E ele acabou abandonando. Eu vou jogar, acho que outra partida. Ou talvez não, né? Mas vou ficar em cima do que aconteceu nessa aqui. Vou ficar em cima do que aconteceu nessa partida aqui. As pretas, nessa partida, estão jogando uma defesa Pirc. Qual a proposta? Permitir, né, que a branca domine o centro para depois miná-lo com peões, né? Ou de C5 ou de E5. Isso também acontece na defesa índia do rei, né? Em algumas variantes da defesa moderna. Então aqui eu optei pela conclusão do meu roque curto. E aí já propus um certo desafio, digamos assim, para o meu oponente. E dos termos assim de um xadrez magistral, digamos assim, que a gente vê nos vídeos dos nossos grandes mestres brasileiros, principalmente os do Luiz Paulo Supp, né? Ele fala, normalmente, a respeito de lances como esse, que eles são um questionamento, né, para o oponente, né? Um questionamento no qual ele tem que se posicionar. Então a gente vai entender nesse contexto aqui como um momento crítico, tá?
Porque esse bispo fez um movimento até aqui, né? E agora, com este peão, eu estou colocando ele diante de um dilema. Eu quero que ele tome uma decisão. A decisão que eu gostaria que ele tomasse, inclusive, é essa, de recuar para esta casa, porque aí este peão aqui não avança, né? Na Pyrrhic é comum ter planos em que a dama vem até aqui, face o roque grande, vem com torre e peões aqui, né? Mais o bispo e o cavalo, né? Então esse meu H6 tem essa intenção. E aí, qual o critério que ele usou? Vou levar, já vim até aqui, vou levar este cavalo. Será que foi bom? Será que foi ruim? Por enquanto eu só capturei, eu não gosto aqui do fato desse peão ficar solto, né? Mas a gente vê também que o cavalo não pode entrar, ao menos por enquanto, né? Então ele tenta explorar mais um pouco aqui, né? E aí, este cavalo sai da defesa deste peão para recapturar este outro aqui, imaginando que ele será defendido por esse peão. Mas e quem defende aquele peão? Né? Tá, aí ele volta. Mas quando ele volta, ele ainda está na mira do bispo. Aí o adversário decidiu abandonar e isso acabou se tornando uma miniatura. Mas tinha jogo pela frente, né? Tinha jogo pela frente. Então, sinceramente, não entendi, né, a decisão do meu oponente. A intenção era fazer um vídeo a respeito de como decidir, né, que critérios utilizar para tomar decisões nos momentos críticos. Um deles a gente pode observar aqui, a gente vai considerar a questão material, que foi o que fez aqui, né, esse meu oponente. E aqui nesse contexto, isso foi muito impulsivo e prematuro, né? Você já viu eu explicando aqui que essa captura só, né, levou uma peça e deixou ruim outras, né? Ele rapidamente ficou sem saber o que fazer aqui, né? E perdeu mais uma peça, né? Então, bem complicado, né, de levar o jogo assim. Existe uma obra no universo literário do xadrez chamada O Método em Xadrez, desenvolvida pelo GM, né, Yusuf Dorfman, e outra do mesmo autor chamada O Momento Crítico do Xadrez. Fala exatamente sobre momentos como esse. É um momento crítico que aqui ele não é tão decisivo para a partida, esse que aconteceu, mas é um momento crítico perante aquilo que já aconteceu, certo? Então tem momentos críticos que têm um peso maior que outros. Aqui teve um peso de importantes perdas de material porque o oponente jogou errado. E no livro do Dorfman, ele apresenta critérios, né? Um deles, por exemplo, balanço estático e balanço dinâmico. Balanço estático
a gente pode considerar aqui os peões. Eles é que são as peças ditas estáticas no xadrez, porque o peão se move apenas uma casa e lá fica, né, até ser capturado. Por isso que ele é dito estático, ele fica ocupando um espaço permanentemente. Já as peças não, elas são consideradas dinâmicas porque elas podem percorrer o tabuleiro rapidamente. Então, se a gente fosse pensar aqui, ó, pela decisão que tomou, né, o meu oponente, né, a princípio ele falhou aqui, né, porque a estrutura estática dele, vamos combinar que está bem razoável. Eu estou piorando a minha para forçar ele a tomar uma decisão, né? Olha essa casa aqui, ó. Né? Quando um peão avança, ele deixa uma casa desocupada que pode ser explorada tanto por nós quanto pelo oponente. E aí? Né? Só que quando ele faz essas trocas e capturas, ó, eu posso vir com o meu rei aqui para cima nessa casa e explorar com minha torre a outra, né? Posso até jogar com o rei aqui. Então, em vez dele me criar um problema, né, ele me criou uma solução. Porque esse bispo tranca todo o jogo do cavalo. E o problema que eu poderia ter nessa partida aqui, né, que seria aquela variante em que torre, bispo e dama, né, e mais peões avançam aqui na minha ala do rei, e o rei fica protegido aqui no roque grande, tudo isso não vai acontecer porque ele já me entregou o bispo bizonhamente aqui. Né? Então, veja, né, como isso foi um erro estratégico, né, um momento crítico que foi mal interpretado. Né? Ele poderia, inclusive, ter voltado para cá e ainda daria para executar o plano. Né? O melhor lance mesmo seria só recuar aqui, né, e aí continuar colocando o plano em prática. Certo? E esse é um outro ponto para a gente refletir. Sempre que acontece uma falha bizonha, bizarra no nosso jogo, vamos respirar um pouco e assimilar que foi possível acontecer tal falha. Porque se a gente não dedicar esse tempo aí, algo pior pode acontecer. É isso, certo? Então, espero ter contribuído, ainda que de forma sutil, para a sua evolução no xadrez aí, entendendo dessa nuance, desse detalhe comigo hoje aqui, sobre como proceder nesses momentos críticos, né? Que critérios utilizar? Você precisa, né, equilibrar o que tem de estático e dinâmico, né? O Dorfman ainda fala no livro dele a posição dos reis e da dama, né? Então, pense nisso, tá? E se você quiser melhorar no xadrez, a partir, inclusive, de materiais como esse do Dorfman, ele é um dos materiais presentes no método 6 pilares, de fácil leitura, né, e de simples entendimento. É um best-seller aí do xadrez no que se trata de estudo de estratégias, né, e de avaliação de posições, certo? Então, se você quiser conhecer esse título, né, e outras obras que integram o método 6 pilares, tem um link na descrição para você conhecer o método aí que é validado há mais de 30 anos por grandes enxadristas, inclusive jogadores titulados. E como vai botar isso em prática? Você tem que
entender como é o seu raciocínio, como você se envolve com aquilo que está percebendo, para daí poder usar essa valiosa ferramenta, né? Mentoria rumo ao centro do jogo. É um serviço que eu ofereço aqui para você no meu canal, coloco minha experiência da psicologia a seu serviço para identificar a maneira como você vem percebendo aqui, né, os lances do jogo, as posições, como você se envolve com isso, e aí direcionar o seu estilo de jogo, né, a sua forma de jogar, de modo que você possa performar sempre da maneira mais assertiva possível aí nos torneios, certo? Então, links na descrição para você conhecer esses produtos e serviços. Gratidão por você me acompanhar aqui nessa série, né? E fica aquele lembrete clássico. Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. Dizer da vida, se nem sempre nela estamos.